Amém. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 13, versículo 24. Mateus 13, 24, diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no celeiro. Vai comigo para o versículo 36 agora, 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será nos fins dos tempos. O Filho do homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça. Irmãos, desde sempre nós já sabemos que existem dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas que são filhas de Deus e as que não são. As salvas habitadas pelo Espírito Santo e as que não são. Pessoas que pertencem ao reino do Senhor, como eu disse, são filhas do Senhor. Por que são filhas de Deus? Porque confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí, com isso, Deus deu o direito e o poder de serem feitas filhas de Deus também. Mas existem aquelas que são filhas do Deus desse século. É interessante, irmãos, que não existe meio termo, não é verdade? Não existe em cima do muro. Ou você pertence ao reino do Senhor ou não pertence. Ou você é filho de Deus ou não é. É isso que, em outras palavras, essa parábola está nos ensinando. Irmão, Jesus ensina muito através das parábolas. No seu ministério aqui na terra, ele falou ou ele ensinou através de mais ou menos, aproximadamente, 40 parábolas. 40 parábolas. E as parábolas tinham o intuito de ensinar os seus discípulos, de aconselhar os seus discípulos, de exortar os seus discípulos. Quem é discípulo do Senhor aqui? Deixa eu ver. As parábolas tinham o objetivo de abrir os olhos dos seus discípulos, para que os discípulos compreendessem realidades espirituais. Realidades espirituais. Em outras palavras, as parábolas são histórias contadas por Jesus aos seus discípulos, para que os seus discípulos pudessem compreender realidades espirituais. Realidades espirituais. Jesus a todo momento, irmãos, quer nos mostrar realidades espirituais. Jesus a todo tempo quer nos fazer enxergar o mundo espiritual, como é,
como acontece muitas vezes, Ele faz isso por meio do seu Espírito. Ele nos instrui, Ele fala conosco, Ele nos direciona, nos mostra realidades espirituais e mostra muito também através das parábolas. E só em Mateus capítulo 13, o capítulo que você abriu comigo aí, existem 7 a 8 parábolas, irmãos. E das 40 parábolas, poucas parábolas Jesus explicou. E essa parábola aqui é uma delas que Jesus explicou. E a parábola do semeador, que vem antes dessa também, que nós bem conhecemos, Jesus traz uma explicação, irmãos, para os seus discípulos. É para que seus discípulos cresçam, para que seus discípulos conheçam mais sobre o reino de Deus. Então, quem quer saber mais sobre o reino de Deus aqui? Leia as parábolas, seja instruído através das parábolas. Façam uma sugestão, irmãos, não é uma ordem, amém? Quem dá ordem é o Senhor. Faça um compromisso com o Senhor depois. Senhor, eu vou parar um tempo aqui para ler as parábolas, todas as parábolas que existem nos seus evangelhos, para que eu possa aprender mais do reino do Senhor. E essa parábola, irmãos, é interessante, como eu disse, ela mostra uma realidade. Pessoas salvas e pessoas não salvas neste mundo. Essa parábola aqui, irmãos, mostra uma outra realidade. Nos mostra que existe uma igreja que é visível. Qual é a igreja visível? Essa igreja que nós estamos vendo aqui. A igreja visível são as denominações. Lagoinha, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Deus é Amor, Quadrangular, não sei. Igreja visível. Mas essa parábola nos ensina que, além da igreja visível, existe uma igreja invisível, que é a igreja verdadeira, que é composta daquele que foi salvo e remido pelo sangue de Jesus, que está dentro dessa igreja que todos vejam. Mas nem sempre, irmãos, aquele que está na igreja visível faz parte da igreja invisível, da igreja verdadeira. Quem está comigo aqui, irmãos? Nem todo mundo que está no mundo, em outras palavras, foi salvo pelo Senhor. E nem todo mundo que entra em uma denominação, em uma instituição, chamada igreja aqui, é salva de fato, é habitado pelo Espírito Santo de Deus de fato. Nem todo mundo, irmãos, que faz parte da igreja visível é verdadeiramente a igreja invisível. A igreja verdadeira faz parte do corpo de Cristo. Uai, pastor, que coisa que o senhor está falando? Mas a Bíblia que está nos ensinando através dessa parábola, irmãos. Olha que interessante. Um pastor já disse bem, irmãos, dentro da porta de uma igreja visível, não tem catraca. Entra quem quer, sim ou não, irmãos? E às vezes a pessoa que entrou não salva, vai ser resgatada pelo Senhor. Esse é o nosso objetivo, amém? Que as pessoas entram aqui, sejam curadas, sejam restauradas e acima de tudo sejam salvas. Mas ainda assim existem muitas pessoas que precisam ser resgatadas pelo Senhor. E muitas pessoas que infelizmente, irmãos, não serão, infelizmente. Existe o reino do diabo, existe o inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos, e muitas pessoas, infelizmente, irmãos, não crerão no Senhor Jesus e irão para lá no fim dos tempos, infelizmente. Essa é uma realidade, irmãos. E essa parábola, em outras palavras, está nos ensinando isso. Nós podemos aprender algumas lições. Eu queria que você ficasse comigo aqui nessa manhã, prestando bem atenção, irmãos. Tanto nessa parábola, quanto na parábola do semeador, o maligno aparece. Quem que é o maligno? O diabo. Na parábola do semeador, o maligno que arrebata a boa semente que é lançada. A parábola do semeador, irmãos, vai nos contar, antes dessa parábola, um breve resumo, que o semeador saiu a semear. O semeador na parábola do semeador ou é Jesus ou é aquele que prega a palavra de Deus. Ele semeia a palavra de Deus. Só que por causa de vários contextos, a palavra semeada, a palavra que é viva, muitas vezes não frutifica no coração daquela pessoa. Muitas vezes não frutifica, por vários motivos. Isso acontece ou não, irmãos? Quantas vezes uma pessoa ela frequenta igreja, ouve a palavra de Deus e não frutifica, não é alcançada de fato. É uma realidade. A parábola do semeador nos fala dessa realidade. E aqui na parábola do joio, o inimigo é que semeia a semente. Olha que interessante. Muda. Na parábola do semeador, é Jesus que semeia a semente. Aqui no joio, vocês vão ver comigo que é o inimigo que semeia a semente e nós iremos saber o porquê. Na parábola do semeador, que vem antes dessa parábola, como eu disse, a ênfase está no receptor, naquele que recebe a semente no coração. Na parábola do semeador, ele não frutifica porque
para frutificar na parábola do semeador depende de como está o coração daquela pessoa que está recebendo aquela palavra. Às vezes a pessoa, irmãos, vem da igreja, frequenta a igreja, de domingo após domingo, mas o coração, irmão, está cheio das coisas que esse mundo pode dar. Mas o coração está distraído, e aí a palavra está sendo semeada, a palavra está sendo pregada, mas aquele coração não sai ali cheio da palavra de Deus, porque o coração está ocupado demais com as coisas desse mundo. Isso que a parábola do semeador nos ensina. Nessa parábola do joio aqui, a ênfase está no semeador, naquele que semeia a semente. Eu queria que você, junto comigo nessa manhã, aprendesse mais uma vez o que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola. No versículo 24, acompanhe comigo na sua Bíblia, se você não trouxe, vai passar aqui na tela da TV. O versículo diz: Jesus lhes contou outra parábola. A primeira parábola é qual? Do semeador. O reino dos céus, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente entre o seu campo. Esse homem aqui, irmãos, que semeou boa semente é o próprio Jesus. Ele explica aqui que ele é esse semeador. Ele respondeu, versículo 37, aquele que semeou boa semente é o Filho do Homem, Jesus. E aí Jesus mostra quem é esse inimigo no versículo 25. Mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. E aí, meu, vai comigo para o versículo 38. O texto diz agora: o campo é o mundo, versículo 38. E a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. E o filho que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era, e os encarregados da colheita são os anjos. Irmãos, desde quando o pecado entrou no mundo? Desde quando o pecado entrou no mundo, irmãos? E quando o pecado entrou no mundo? Gênesis capítulo 3, foi isso? A queda do pecado original. Desde quando o pecado entrou no mundo, irmãos? O joio tem sido semeado pelo inimigo. Desde quando o pecado entrou no mundo, Satanás está semeando joio. Está querendo semear joio no contexto que você vive. Está querendo semear joio no ambiente que você anda. Está querendo semear o joio para te perturbar, para te fazer ficar desanimado, para te tentar. E aqui eu estou ampliando, irmãos, aqui a aplicação. Desde quando, irmãos, o pecado entrou no mundo, Satanás, ele está ao derredor, semeando joio, querendo te desanimar, querendo te fazer parar. Satanás, irmãos, está solto e o joio tem sido plantado no mundo durante muito tempo, Não houve época, por exemplo, em que não tivesse joio. E melhor dizendo, ou mais especificamente dizendo, não houve época em que na igreja visível não houvesse joio. Não houve época, irmãos, no meio da igreja ali do Senhor, que nossos olhos podem enxergar, houvesse ali alguém que fosse um instrumento do maligno. Não houve época, irmãos, nós não podemos tapar os nossos olhos para essa realidade, não houve época. Jesus, o próprio Jesus, já havia nos advertido. O que ele disse? Mateus capítulo 7, versículo 15, não precisa abrir não, vai passar aqui. Fica comigo aí nessa passagem de Mateus 13. Mas Mateus 7, versículo 15, o texto vai dizer: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Onde que ficavam os profetas, irmãos? Na sinagoga, não era? Ficava ali no meio. E hoje, irmãos, assim como antes, também existe falso profeta. No meio do povo que clama ao Senhor, ainda existe o falso profeta. É diabo, irmãos, semeando joio, colocando aquilo para, de alguma forma, atrapalhar o avanço do reino de Deus, mas não vai atrapalhar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas isso significa que ele não vai tentar? Isso significa, irmãos, que ele não vai oprimir, sim ou não? Ele vai tentar, e desde sempre foi assim. Jesus nos avisou. Jesus também disse, no capítulo 7, ainda no versículo 22 e 23, ele disse: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor,
Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, olha só. Em teu nome não realizamos muitos milagres, olha só, irmãos. Muitos, no fim dos tempos, chegarão para Jesus: Senhor, não fiz tantas coisas em teu nome. Aquela pessoa opressa lá, eu curei no teu nome. Aquele milagre, aquela pessoa necessitando de um milagre lá, seja ele qual for, em teu nome aquela pessoa foi curada. Eu não fiz tantas coisas em teu nome, Jesus. Olha o que Jesus vai dizer, irmãos. No versículo 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha só, irmãos. O quão sério é essa realidade. E quem são esses que em nome de Jesus profetizavam, expulsavam demônios e faziam até milagres em nome de Jesus? E que Jesus, irmãos, diz que não os conhece, são o joio, que estão ali no meio. Aqueles que estão no meio da igreja visível, mas não pertencem verdadeiramente ao Senhor, não querem honrar o Senhor verdadeiramente, não estão ali habitados pelo Espírito Santo verdadeiramente, não estão. Paulo também nos advertiu, irmãos, para essa realidade. Na verdade, advertiu os presbíteros e os pastores da igreja de Éfeso. Por quê? Lá em Atos capítulo 20, versículo 28, Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo advertindo os pastores daquela cidade, ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, esses pastores que brincam de serem pastores, onde ver com o Senhor Jesus. Irmãos, há uma responsabilidade muito grande naquele que leva a palavra para uma congregação. Quem está comigo aqui? Irmãos, há uma responsabilidade muito grande para aquele que está aqui na frente e leva o alimento. Irmãos, vocês são pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Eu irei de prestar conta a Jesus. Como que eu tenho pastoreado o rebanho que não é meu, é do Senhor Jesus? Como que o pastor ele pode omitir algumas realidades ou usar da congregação para o próprio benefício, irmãos? Irão de ver, irmãos, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo, então, ele dá orientação aos pastores de uma congregação. Ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Vocês estão aqui porque vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Olha o valor que vocês têm, cada um de vocês. O que o pastor está fazendo com o rebanho que é do Senhor, que foi comprado pelo sangue do Senhor? E Paulo orienta: tomem cuidado, para que vocês pastoreiem o rebanho que é do Senhor. Aí versículo 29, ele continua instruindo: sei que depois da minha partida, olha só, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Olha só, irmãos. Paulo dizendo: fundou a igreja, mas ele partiu. E deixou o que nessa igreja? Pastores. Entendeu comigo? Paulo fundou a igreja e deixou nessa igreja pastores para pastorear o rebanho que é do Senhor. O rebanho que é do Senhor. E olha o que Paulo fala. Depois da minha partida, o texto diz: lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Olha o quanto isso é sério, irmãos. Olha a realidade do joio. Ou a realidade daquele que não pertence ao Senhor, que de alguma forma, por permissão de Deus, penetra no meio da igreja visível. Para que o texto diz? Para não poupar esse rebanho. E dentre vocês mesmos, Atos capítulo 20, versículo 30. Se levantarão homens, olha só, irmãos, que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Hoje em dia acontece isso, irmãos. Homens que torcem a verdade a fim de atrair aqueles que são discípulos, confundir a mente dele, pregando um falso evangelho, não pregando a palavra de Deus, omitindo uma parte da palavra de Deus. É o que nós mais vemos, infelizmente, irmãos, infelizmente. O pastor muitas vezes enfatiza um lado da mensagem do Senhor e deixa a outra mensagem de lado. Muitos falam muito do juiz de Deus, que Deus ele é justo, que ele é o justo juiz, vai vir.
mas esquece de falar que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que nós estamos no tempo da graça, que as misericórdias do Senhor se renovam. Em contrapartida, uns enfatizam demais o amor do Senhor, que deve enfatizar, que deve falar, que deve pregar. Muitos falam que Deus prospera e Deus prospera. Muitos falam que Deus faz milagre e Deus faz milagre. Muitos falam que Deus restaura e Deus restaura, mas esquece de falar da disciplina do Senhor, irmãos. Mas nós precisamos de todo o evangelho, amém? Deus é amor, mas Deus também, como Pai, Ele corrige, sim ou não? Quem já foi corrigido pelo Senhor aqui? Precisamos do evangelho todo, é o evangelho todo, irmãos. Mas esses falsos mestres, esses homens levantarão e torcerão a verdade, torcerão a verdade. Nunca houve época, entenda comigo, que a igreja, irmãos, visível, fosse formado só por trigo. Sempre foi formada por trigo e por joio, porque a igreja invisível, a igreja verdadeira está nesse mundo. E nesse mundo tem joio, tem trigo, mas também tem joio, infelizmente. E a primeira lição é essa, irmãos, a realidade do joio sempre existiu no nosso meio, sempre existiu. E Jesus, irmãos, Ele quer nos orientar sobre isso. Não se escandalizem com algumas situações que acontecem na igreja. Visível, infelizmente, era joio. Não se escandalize com traições, se não se arrepender. Se não voltar para os caminhos do Senhor. Se não rever as atitudes, infelizmente, era joio. Não se escandalize, o pastor fez aquilo, fez. Não se arrependeu, se arrepender, irmãos. Independente do que faça, o Senhor aceita, amém, irmãos? Eu estou falando aquele que persevera, aquele que erra, aquele que engana, aquele que é hipócrita. Estou dizendo isso. Não se escandalize se um líder, por quê? Pode ser que seja joio. É uma realidade, irmãos, estamos vivendo nessa igreja, fazendo parte desse mundo, infelizmente, nesse mundo ainda há pessoas que são filhas do maligno. Eu não queria isso. Você também não queria. Mas, infelizmente, estamos dentro dessa realidade, irmãos, dentro dessa realidade. E a segunda lição, irmãos, é a similaridade do joio. O joio, irmãos, por muito se parece com o trigo. Há uma similaridade. Olha o texto aí, no versículo 26, de Mateus capítulo 13. Olha o que Jesus vai falar. Quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou a boa semente em seu campo? Então de onde vem o joio? Perceba, irmãos, no texto comigo, que esses servos só perceberam que havia joio ali, depois que o joio cresceu junto com o trigo. Porque o trigo deu fruto e o joio não dá fruto. Por isso que eles perceberam, enquanto o joio e o trigo estavam pequenos, eles não conseguiram perceber a diferença. Enquanto o joio e o trigo estavam caminhando ali, da mesma forma, no início da caminhada, eles não perceberam. Assim também muitas vezes acontece no nosso meio. É necessário tempo para que o joio se diferencie. É necessário tempo para aquele que não pertence a Deus se mostre que não pertence a Deus. Sim ou não, irmãos? É necessário tempo, muitas vezes, que aquele que está ali só enganando, só aproveitando do rebanho que é de Cristo, é necessário tempo, muitas vezes, que esses joios, eles apareçam. É necessário tempo para que aquela pessoa que não tem o Espírito Santo se revele. É necessário tempo, irmãos. Quem lembra de Judas? Você lembra de Judas? Olha, Judas, irmãos. Foram necessários alguns anos para que ele se mostrasse, ou melhor dizendo, mostrasse a sua cobiça. Passou um tempo. Foi necessário um tempo para que ele mostrasse o seu amor ao dinheiro. Judas, irmãos, no meio dos discípulos do Senhor Jesus, estava ali. Em Mateus capítulo 7, versículo 22. No caso das palavras de Jesus, como eu disse, irmãos, ele vai dizer que muitos naquele dia, depois de terem feito tantas coisas, o Senhor vai dizer: eu não os conheço. Esses foram para o julgamento final achando que eram salvos, mas estavam enganados a vida inteira. Então o joio, irmão, só se revela depois de um tempo.
A diferença é, um frutifica e o outro não. Um mostra, ou continua mostrando depois de um tempo, que ele pertence ao Senhor, que ele é habitado pelo Espírito Santo, frutificando, e outro não. E outro não. Mateus capítulo 7, versículo 15, do versículo 15 ao 20, Jesus vai dizer, como eu disse, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas dentro são lobos devoradores. Versículo 16, vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Versículo 17, semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas demonstramos a nossa salvação por meio de frutos. É uma realidade. A pessoa que de fato é encontrada por Deus, que nasceu de novo, ela vai frutificar. A vida, irmão, dessa pessoa ela é transformada. A visão que essa pessoa tem do mundo, ela é modificada. Porque agora não é ela mais quem vive, é Cristo que vive nela. É impossível a pessoa viver tendo Cristo habitado nela e viver da mesma forma e perseverar nas mesmas atitudes. Irmãos, eu não estou falando de gente perfeita, sim ou não? Direto eu repito isso aqui, irmãos. Eu não estou falando de gente perfeita. Nós não fomos ainda glorificados, não, irmãos. Nós pecamos, nós erramos, mas há uma diferença. Houve uma diferença na sua vida depois que você foi encontrado por Cristo, sim ou não? Porque você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. E o texto bíblico diz as coisas velhas, eis que se fizeram coisas. Quem experimente coisa nova no Senhor aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Agora há pessoas que têm 20, 30, 40, 50 anos sem demonstrar, irmãos, esses frutos. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não tem. Será que essa pessoa é joio? Eu não sei. O texto bíblico está dizendo, há pessoas que são. E continua com as mesmas atitudes, persevera nas mesmas atitudes. Essas pessoas, irmãos, estão aí. Esses não fazem diferença na igreja, nem por dentro, irmãos, da igreja e nem por fora da igreja verdadeira. Não fazem diferença. Mas existem pessoas, irmãos, que passam muitos anos da igreja, que se intitulam crentes, fazem parte da igreja visível. Infelizmente, ainda precisam ter um encontro com Jesus. Com Jesus. E o que nós, irmãos, fazemos com essas pessoas? E o que as pessoas que têm o Espírito Santo fazem com o joio? O que as pessoas que vivem com o joio, como elas andam? Como elas devem viver? Nós iremos perceber no texto que os homens se ofereceram para separar o joio. Se ofereceram a Jesus. Porque no versículo 28 o texto vai dizer, versículo 28. O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que vamos lá tirá-lo? Aqui, irmãos, é trigo querendo retirar o joio. Com suas próprias forças, do seu jeito. Aí Jesus responde, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Irmãos, olha a dificuldade de tirar o joio e não, de alguma forma, afetar o trigo. Parece que muitas vezes as raízes estão entrelaçadas, vivem muito junto, vivem no meio. A gente não conhece o coração, irmãos. O Senhor conhece. O Senhor sabe o motivo pelo qual eu estou aqui. O Senhor sabe o motivo que você faz a obra do Senhor, Ele sabe. Nós não sabemos de todas as coisas, nós não conhecemos corações, o Senhor conhece, o Senhor sabe, por isso que não é nosso papel separar. Porque no meio disso tudo, achando que nós sabemos de muita coisa, estaremos atingindo o trigo. Porque trigo, irmãos, contextualizando, fazendo aplicação, trigo erra. Trigo comete pecado, não vive no pecado, amém, irmãos? Mas erra. A Bíblia nos diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Então nós pecamos, infelizmente, não gostaríamos, mas pecamos. O trigo está ali errando muitas vezes.
Mas a diferença é que o trigo não é mais dominado pelo pecado. Amém, irmãos? Por quê? Maior é que está em você do que aquele que está no... Mas trigo muitas vezes erra, irmãos. Por isso que não é nosso papel. Temos que ter discernimento em relação a isso. É papel na parábola aqui dos ceifeiros. O papel de separar o joio do trigo, na parábola aqui, é dos encarregados. Eu não estou dizendo que a gente não tem que disciplinar. Eu não estou dizendo que o cristão não deve fazer um julgamento justo, não é isso. Eu estou dizendo, irmãos, que nós não sabemos de todas as coisas. Jesus vai explicar que quem deve fazer esse papel, ou vai fazer esse papel, são os anjos. Um dia os anjos vão separar. Agora não é no momento. Nós não separamos muitas vezes. Iremos ficar sem entender, mas esse papel foi separado para os anjos fazerem. Enquanto isso, irmãos, o que a igreja verdadeira faz? Tem paciência. Enquanto isso, o que a igreja verdadeira faz? Ora. Enquanto isso, o que a igreja verdadeira faz? Clama ao Senhor e invoca o nome do Senhor. Irmãos, nós não devemos ser apressados, sem autorização. Jesus fala que chegará o tempo. Tem gente que está querendo desistir, irmãos, de frequentar a igreja por causa dos escândalos, por causa dos joios, irmãos. Mas vai chegar um tempo que ele se separará, vai separar. Agora não, agora nós oramos, agora nós clamamos ao Senhor. Agora nós perseveramos nessa vida. E oramos por todos, amém, irmãos? Nós oramos por todos, por todos. Devemos orar até pelos nossos inimigos. Amar os nossos inimigos, orar por aqueles que estão nos perseguindo. A oração vale para todos. Mas se for joio, você sabe quem que é joio? O texto fala que nós não sabemos. O que a gente faz então? Nós oramos. Mas aquela pessoa, né? Nós oramos. Mas essa parábola também, irmãos, vai nos falar, e é a quarta lição, da infelicidade do joio, irmãos. Infelicidade. Porque no versículo 30, Jesus vai dizer: deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Jesus está falando que os ceifeiros, que são os anjos, é que vão fazer essa separação. Em Apocalipse, irmãos, isso fica muito claro, Aí pode abrir em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, versículo 17. Apocalipse 14, no versículo 17, do 17 ao 20. O texto vai dizer: outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Aqui, irmãos, é uma linguagem simbólica, obviamente. Os anjos aqui, nos últimos dias, vão passar a sua foice para eliminar joio, que aqui em Apocalipse foi simbolizado pelos cachos de uvas. São os anjos que vão fazer isso no juízo final, no retorno do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele vai voltar, amém? Às vezes você está aqui cansado, está perseverando. Ô Senhor, está difícil demais aqui, Deus. De fato, o apóstolo Paulo falou que morar com Cristo, morrer, partir, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas quando Deus quiser, amém, irmão? Quando Deus quiser. Mas vai chegar o dia que o Senhor Jesus vai voltar. Entre as nuvens ele vai descer. E o texto bíblico diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que aqueles que estiverem mortos, quando Jesus voltar, ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos, pode ser amanhã que Jesus voltará, hein? Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 10 anos, eu não sei. Mas se você estiver vivo você terá transformado, olha só que bênção. Será transformado. E com o corpo glorificado, aí sim você subirá com o Senhor nas alturas.
Depois disso virá o juízo final. E depois disso que virá o juízo final. E o Senhor vai separar, irmãos. Na nossa parábola aqui, irmãos, no versículo 42, Mateus 13, 42, fala que o joio será lançado na fornalha acesa. Olha lá comigo no versículo 42 de Mateus 13. Depois disso, ele os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse é o castigo, irmãos, do joio. O joio que andou aqui e não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. O joio aqui que rejeitou Jesus. Assim como nós aprendemos, irmãos, que os judeus fizeram isso por muito tempo. A Bíblia diz que Jesus ele veio para os que eram seus, não é verdade? Mas aqueles que eram seus, os judeus daquela época, aquele povo que havia sido escolhido por Deus, não o receberam, não é verdade? Mas quem recebeu Jesus? O texto continua falando em João no capítulo 1. Mas todos aqueles que receberam, Deus deu-lhes o direito, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Não aqueles que nasceram da vontade humana, nem da vontade da carne, mas nasceram de Deus, porque creram em Jesus. Muitos rejeitaram Jesus. E muitos ainda, infelizmente, estão rejeitando o Senhor, infelizmente. Mas você que não rejeitou, mas você que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem para você o castigo eterno, tem para você herança eterna no céu. E sabe o que é melhor? Não foi pelos seus méritos, não por aquilo que você podia oferecer para o Senhor, é pela graça, como nós dissemos aqui no início, mediante a fé. Isso não veio de vocês, é dom de Deus. A salvação estendeu as fronteiras, irmãos, de Israel. E por isso nós estamos aqui hoje. O joio, irmãos, vai ser lançado no inferno. Mas o versículo 43 vai falar da realidade do justo. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem crê em Jesus, esse é o seu destino. Quem confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, esse é o seu destino. Em nome de Jesus. Essa é a nossa realidade em nome de Jesus. Que o Senhor nos livre de sermos joios. Que o Senhor nos livre de vivermos de aparência. Que o Senhor continue colocando no nosso coração que nós necessitamos de um Senhor e de um Salvador. Que nós não nos bastamos, não somos autossuficientes. Nós precisamos do Senhor Jesus. Precisamos para ser salvos e a gente continua precisando dele dia após dia. Que o Senhor guarde o nosso coração. Irmãos, não esquente tanto com a realidade dos escândalos, irmãos. Haverá um dia que o Senhor separará. Falando para você ser omisso também, amém, irmãos? Omisso. Você deve orar, você deve disciplinar. Não é ser negligente, mas não desanime por causa de tantos escândalos. Sempre houve joios, mas a igreja do Senhor continua rompendo, continua viva, e Ele vai voltar para buscar essa igreja que perseverou. Amém, meus irmãos? Que Deus guarde nosso coração para que sejamos essa igreja em nome de Jesus. Então você pode ficar de pé no seu lugar?